Reports. Aqui é que então a parte dos relatórios automáticos. O que é que isto permite? Tudo aquilo que falei há pouco a nível dos relatórios estatísticos, o que eu mostrei foi seleção manual, né, em cada um dos relatórios, em que é possível selecionar os utilizadores, selecionar as filas, o tipo de relatório, como é que queremos mostrar o agrupamento de chamadas, etc. Tudo isso é possível de fazer de forma automática, ou seja, imaginemos que eu queria aqui um relatório automático, dou um nome, por exemplo, produtividade fila diária. Ok? Isto será um relatório, então, de produtividade de fila. Todas as opções que eu tenho no relatório de produtividade de fila vão aparecer aqui. Ou seja, se eu quero um relatório detalhado ou um resumido, se quero agrupar os resultados em blocos de 5 minutos, 15, 30 por hora ou por dia, quais são as filas que eu quero, neste caso vou pôr, como está a somar, vou pôr as filas todas. E agora, o período, eu como disse ali que seria o diário, eu vou selecionar aqui o diário, mas podia colocar aqui este relatório a ser enviado, por exemplo, semanalmente ou mensalmente. No diário tem outra coisa que dá para selecionar, que é, eu quero receber este relatório diariamente às 9 da manhã e quero que a informação que esse relatório me traga, que seja o acumulado desde o início do mês até hoje, ou não, ou seja, só do dia de hoje, por exemplo, ou tirando isto, dá-me o relatório diário do dia de ontem. Se eu não colocar o visto no dia corrente, ele dá-me o dia de ontem. Se colocar o cumulativo, ele dá-me o acumulativo das estatísticas desde o início do mês até o dia atual. Depois só tenho de colocar aqui por linha endereço de e-mail. Tanto pode ser um como pode ser N. Criando o relatório, ele todos os dias, à hora que eu configurar aqui, vai gerar automaticamente o relatório e enviar para aquela lista de e-mails. Todos os relatórios são possíveis de configurar de forma automática. O único que já mencionei, porque a natureza daquela lista de chamadas também não é bem consulta assim normal, é mais como uma questão de debug, o único que não está aqui disponível será então o finished call, chamadas efetuadas, que como é mais a nível de debug, não faz muito sentido estar sempre a enviar este relatório por e-mail. Todos os outros é possível de configurar automaticamente e serem enviados para o endereço de e-mail. Exatamente. E, portanto, a nível de reports também já está coberto. A nível de Session Timeout, configuração, session. Portanto, aqui definimos, é onde conseguimos definir, é autoexplicativo, não é? Um timeout de sessão para a interface do call center. Exatamente. Ou o genérico, não é? Para todos os utilizadores, a sessão de interface web do call center vai ser aquele tempo, ou então especificamente para cada utilizador. Isto é o timeout de sessão do call center, na interface web do call center. Ou seja, é importante explicar que é desta interface, ok? Uhum. Desta interface onde nós estamos. Não está referente ao login do agente no telefone, ou seja, o agente não vai ser deslogado após este timeout, ok? Este é o login, o timeout de sessão no call center, na interface web do call center, ok? Pode ser definido para todos ou por utilizador. E por fim, os alertas, em que podemos... Os alertas, é assim, hoje em dia toda a gente tem acesso a consultar o e-mail no telefone, não é? E isto o que permite é o supervisor, por algum motivo, não está na empresa, não consegue consultar a interface web, mas está descansado porque configurou aqui uns alertas que, em caso de serem ativos, envia alertas para o e-mail. E quais são as duas situações em que podemos ativar isto? Quando uma fila tiver mais do que X chamadas em espera, ou quando uma fila tiver mais chamadas há mais tempo do que qualquer suposto.
Podemos pôr aqui, por exemplo, sabemos que o normal de atendimento da fila nunca ultrapassa 6 chamadas em espera, por exemplo. No pico dos picos, o call center está com 5 chamadas em espera. Nós podemos colocar aqui e dizer, se isto por algum motivo chegar às 10 chamadas é para alguma coisa dar muito mal, quer dizer, os agentes estão todos na ramboia, ninguém está a fazer o atendimento e eu então consigo receber um e-mail e dizer, há alguma coisa que se passa com o atendimento, não é? Podemos configurar então estes dois alertas, ou seja, pelo tempo ou pelo número máximo de chamadas, e podemos configurar uma duração mínima para isto acontecer. Ou seja, também posso dizer que tenho uma chamada em espera há 4 minutos, mas se isto ocorrer durante 2 segundos ou 3 segundos, também não é grave, pode ter sido ali um picozito qualquer e entretanto aquilo foi resolvido. Mas se eu tiver uma situação deste tipo durante um minuto é mais que suficiente para um agente atender a chamada. Não há desculpa para um agente não atender a chamada. Então posso criar esta condição também, que é o tempo mínimo para esta condição estar ativa. E também posso, para não estar a ser bombardeado com e-mails, também posso configurar aqui o tempo mínimo entre reenvio do alerta. Ou seja, há uma situação de alerta agora, é enviado o e-mail. Daqui a 2 minutos a situação mantém-se. Está bem, mas durante 2 minutos eu já estou ciente que a situação se mantém. Eu quero só ser informado que a situação se mantém. Eu quero só ser informado novamente uma situação destas daqui a 1 hora ou daqui a um tempo que eu acho adequado de ser novamente informado para não estar a ser bombardeado por e-mail. Ok. Exatamente. Portanto, definir alertas que permitem ao supervisor, neste caso, ter noção de se há algo anómalo em termos de fluxo de chamadas ou de tempo de atendimento das chamadas se passa no serviço. Então, entraremos agora no último menu, que é o menu de campanhas e que representa um bocadinho uma filosofia à parte daquilo que é a filosofia de call center. A filosofia de call center é a de receber chamadas, ok? As campanhas referem-se a chamadas que são feitas para fora, ok? E qual é a filosofia base das campanhas? É basicamente fazer chamadas automatizadas para números ou para clientes que estejam pré-definidos, ok? E que quando essa chamada é atendida, essa chamada vai ser injetada numa fila de espera e entregue a um agente. Portanto, isto pode ser usado em inúmeros casos, dependendo do tipo de serviço que a empresa preste, não é? E para configurar as campanhas, peço desculpa, é neste menu que o fazemos. Portanto, o primeiro menu é o menu que lista, isto é um bocadinho maior, que lista, portanto, as campanhas que estão atualmente criadas, não é? Clicando na campanha, temos uma série de informação relativa à mesma campanha, portanto, qual é o nome da campanha, a que fila de espera ela está associada, portanto, quando é feita a chamada, se alguém atender, a que fila é que vai ser entregue a chamada. Uma vez que isto são chamadas feitas de forma automatizada, qual é o intervalo de tempo entre chamadas? Ou seja, quanto tempo é feita entre a próxima chamada? Não. Para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Ok. Tem aqui um twist. Eu tenho aqui uma lista, imaginemos, de 1000 clientes que eu quero ligar. E este tempo mínimo de intervalo entre contactos é para o mesmo contacto. Qual é o tempo mínimo de espera? Ou seja, se eu faço uma chamada agora e não consigo, quero fazer logo a seguir outra ou, no mínimo, espero 10 minutos até voltar a contactar a mesma pessoa. É este tempo configurado aqui. Ok, não, obrigado. Pensava que estava aqui, faltava-me esse pequeno twist. O número máximo de tentativas. E depois tem aqui também algo que evita um bocadinho isso, não é? No choose context randomly, ou seja, de toda a lista, se isto for feito de forma aleatória, a probabilidade quer dizer, pode acontecer, não é? Mas diminui um bocadinho. Isto tem a ver, exatamente, tem a ver também com a quantidade de contactos dessa lista. Uhum. Imagina que eu falei dos 1000, imagina teres uma lista só com 10. Sim, é isso, já é um bocadinho muito fácil. Mas aqui o que isto significa, o escolher os contactos de forma aleatória, é não seguir nenhuma sequência lógica. Tens a lista, né? E o sistema
vai selecionando contactos à sorte dessa lista. Tem sempre uma coisa em atenção, que é, apesar de serem selecionados à sorte, ele seleciona sempre os contactos com menos tentativas de contacto. Ou seja, primeiro vai tentar contactar todos que ainda não foram contactados, só depois de contactar todos que ainda não foram contactados, é que vai voltar a contactá-los. Okay? Não vais encontrar situações de um cliente já foi tentar contactar 10 vezes e o outro só uma. Mesmo estando aleatório, é distribuído de forma equitativa, ou seja, primeiro vai varrer aleatoriamente todos, e depois de varrer a primeira tentativa de todos, é que vai para a segunda tentativa a todos. Isto vai já falar da opção seguinte, que era o número máximo, ou melhor, da opção anterior, que é o número máximo de tentativas. Isto só faz sentido também, o que eu estou a dizer, não é? Tentar a segunda vez, se tiveres mais que uma tentativa de contacto para os clientes. Ok. A opção seguinte, exato, usar a estratégia de prioridade, é conjugada com a opção anterior. Eu atrás posso dizer se quero selecionar de forma aleatória ou não. Mesmo selecionando de forma aleatória, eu consigo ter algum controlo sobre quais são os contactos a serem selecionados. Usando, por exemplo, um campo disponível no CSV, que é o campo estratégia, eu posso usar esse campo como um agrupador de contactos. Ou seja, eu posso criar ali um grupo de contactos que eu quero que sejam contactados primeiro, depois outros, e depois, se der tempo para a campanha, ainda posso contactar uns terceiros. E posso fazer isso através deste campo, agrupando os contactos pela prioridade. Exatamente, e também já vamos ver um bocadinho mais este campo do CSV da estratégia, também já vamos falar um bocadinho mais da estratégia. Depois temos aqui a opção, originar chamadas de acordo com o número de agentes disponíveis na fila. Isto basicamente quer dizer o quê? Que o sistema vai analisar em determinado tempo quantos agentes é que estão livres para atender chamadas. Vamos imaginar que temos 5 agentes e, portanto, ele vai fazer 5 chamadas. É o número de chamadas, de agentes, neste caso, que estão disponíveis, para caso haja o atendimento de uma chamada, o call center poder entregar a chamada na fila e num agente, ok? Podemos definir se queremos ter este sincronismo ou não. Chamada de volta, ou retorno de chamada para as campanhas. Manter o chamador no local. Para que é que esta funcionalidade serve? Quando alguém liga para uma fila, uma das opções é que a fila possa entregar a chamada numa função da IPABRIC que se chama o callback, ou que alguém possa ser direcionado para uma funcionalidade da IPABRIC que é o callback. O callback é, como o próprio nome indica, o retorno da chamada. Esse retorno da chamada pode ser feito automaticamente pelo sistema, ok? E vamos imaginar que eu liguei para aqui para a IPABRIC e estava no número 10 na fila. Decidi que quer ser retornado de volta. Esta opção o que faz é que quando o suporte IPABRIC atender toda a gente e chegar ao número 10, o meu lugar foi mantido na fila se esta opção estiver ativa. Ou seja, eu de facto não estive à espera, desliguei a chamada, mas quando chegou a minha vez, o sistema faz a chamada de retorno para mim, para que eu possa ser atendido na minha vez. Não sei se o Nuno quer acrescentar alguma coisa. Isto pode às vezes não fazer muito sentido à primeira vista, ou seja, nós estamos a trocar uma chamada de entrada que para nós, à partida, é gratuita, por sermos nós a fazer uma chamada de saída que, porventura, até poderá ter algum custo. Mas acontece que há cenários que é exatamente o inverso, ou seja, existem, por exemplo, números verde, que na verdade a chamada de entrada estamos a pagar. E, portanto, até temos interesse é que essa chamada dure o menos possível, não é? E até o cliente até fica mais satisfeito porque escusa estar ali à espera, a ouvir música. E depois desligamos a chamada, fazemos uma chamada depois para um operador qualquer mais barato, ou até gratuito, fazemos uma chamada de saída e assim o cliente, em vez de estar à espera, é atendido e tem logo a gente disponível para falar. Exatamente. Ainda relativamente aqui à demo webinar, temos aqui uma série de opções. Show Customers, tal como eu disse, as campanhas são, portanto, é um processo automatizado que tem uma lista de clientes para os quais vai fazer a chamada. Não sei, não queres acrescentar aqui alguma coisa?
aqui, se clicares no cliente, em cada um dos clientes, cada cliente pode ter até 5 números de contacto. Clicando no cliente, é aberta a ficha do cliente e dado o detalhe de todos os números, se já foi tentado contactar ou não, a que horas foi, quantas tentativas teve. Okay? Neste caso só tem um, mas podemos agora mostrar aí o ficheiro CSV. Sim. Fazem o export. O export CSV. Ok. Fazendo o export, mesmo que não exista nenhum contacto ainda inserido, ao fazer o export obtemos a estrutura do ficheiro CSV. Este ficheiro CSV, depois para ser preenchido, precisa de 3 campos mandatórios, que são o nome, que é o que está aqui configurado também, o número do ficheiro, um dos telefones, pode configurar até 5 contactos para o mesmo cliente, e qual é a estratégia. Por default, a estratégia usada é a estratégia número 1. E estando a estratégia default configurada dessa forma, significa que o comportamento será mesmo este que o Paulo falou até agora, ou seja, a chamada é tentada colocar no cliente, e se o cliente atender a chamada é redirecionada para uma fila e a fila entrega no agente. Nós temos aqui uma opção, que é a nível das estratégias. As estratégias, como já vimos, uma das features que pode ser usada é para ser um agrupador de contactos para podermos diferenciar a ordem de seleção dos mesmos, mas também pode ser usada para outra coisa, que é alterar um pouco o comportamento do atendimento. Em vez de colocar a chamada numa fila, nós, através da estratégia, nós aqui na estratégia, o supervisor pode criar várias estratégias, dando os números, que depois pode usar então naquele CSV. E esta estratégia permite selecionar IVRs da IPbrick, IVRs esses que têm de estar configurados como pontos de entrada de estratégia. Vou mostrar aí só o IVR. Ok? Nós seguimos aqui a lista de IVRs, temos ali o tipo, e a maior parte dos IVRs que aqui estão configurados são do tipo normal, mas já temos aqui um configurado como sendo uma entrada de uma estratégia. Ok? Esta entrada de uma estratégia significa que ele pode ser usado depois pelo call center, e o call center, ao fazer chamadas com esta estratégia definida, quando o utilizador atender a chamada, em vez da chamada ser colocada na fila, a chamada é colocada neste IVR. Isto permite o quê? Permite criar campanhas em que nem sequer são necessários agentes, porque pode ser uma campanha informativa apenas. E vou dar aqui um exemplo muito fácil. Imaginemos que é uma clínica de saúde e precisa de contactar 100 utentes que a consulta do dia 2 não pode ser realizada porque o doutor, eu neste caso chamei o doutor Figueiredo, o doutor Figueiredo não vai estar disponível no dia 2, portanto, as consultas do dia 2 vão ser todas reagendadas para o dia 3. Como é que a clínica faz isto? Ou põe uma operadora a ligar para cada um dos clientes e a falar com esse cliente, ou então pode chegar aqui, cria uma campanha com esses 100 clientes e cria aqui uma mensagem automática no IVR a reproduzir essa mensagem, ou seja, a indicar ao utente que, por motivo de força maior, o Dr. Figueiredo não vai estar disponível, a sua consulta foi agendada automaticamente para o dia 3. E podemos dar a opção ao utente de, o dia 3 também não me interessa, eu na verdade quero reagendar isto para outro dia. E na mensagem podemos indicar isso, ou seja, se o reagendamento estiver ok, pronto, não precisa fazer mais nada, podes ligar a chamada. Se não estiver de acordo com o agendamento, prima a tecla 9, que é o que eu configurei aqui no IBR, prima a tecla 9 e o que é que vamos fazer? Encaminhamos a chamada, por exemplo, para uma fila, para uma outra fila chamada agendamentos. E aí sim, se o utente não estiver de acordo com o agendamento, vai para uma fila e fala com uma operadora e essa depois acorda um novo agendamento da consulta com o utente. Mas o que é que isto vai permitir? Em vez da operadora ter de ligar para os 150 utentes,
ela só vai falar com os utentes que de facto necessitarem de um agendamento personalizado. Porque para todos os outros, que o agendamento é suficiente para o dia seguinte, pronto, escusa estar com esse trabalho. Isto é um exemplo, pode ser usado para todo o tipo de cenários que assim seja possível, ou seja, que não necessite de um atendimento personalizado logo à cabeça. Podemos reproduzir uma mensagem automática e só após isso é que injetarmos a chamada numa fila de espera, por exemplo. Exatamente. E, portanto, voltando aqui à parte do... Estávamos no CSV. Estava no CSV. Show Customers. Portanto, voltando aqui à parte do CSV, já não há mais nada aqui a mencionar. Portanto, é exatamente isto, é mostrar os clientes e quais as suas características. Podemos exportar depois, isto aqui o que dá é, depois da campanha ter decorrido, imaginemos, temos aqui a lista com os 500 clientes ou 1000 clientes, podemos exportar e temos para cada um dos clientes qual foi o resultado final, ou seja, se de facto conseguimos atender, se foi contactado o cliente ou não foi e qual o resultado disso, ou seja, não atendeu ou não foi possível fazer a chamada, quer dizer que, por exemplo, o número está errado. Temos aqui informação detalhada das horas, da duração e até mesmo quem foi o agente envolvido. Exatamente. Call Windows, portanto, é outra opção que estava aqui na lista das campanhas, é o Call Windows, okay? Só chegamos lá por vias diferentes. Portanto, Call Windows, portanto, selecionamos a campanha e basicamente o que o Call Windows faz é muito simples, é definir o período do dia onde estas chamadas serão feitas. Não é? Imaginemos que só queremos esta campanha em horário de produtividade, não é? Ou de produção. Portanto, só definimos aqui quando é que estas chamadas vão ser feitas. Portanto, aqui a nível de Call Window não há muito mais a dizer a não ser isto. Portanto, definir o mês, o dia da semana, quando é que começa, quando é que acaba e que o prefixo da chamada, que pronto, isto é importante, pois podem, isto está interligado com as rotas VoIP, que já foi dado no outro webinar, mas está relacionado com as rotas de telefonia que estão configuradas na IBabrick, com o acesso telefónico e, portanto, pode estar aqui configurado um prefixo que seja utilizado para fazer especificamente estas chamadas de campanha. Um exemplo aqui do prefixo é precisamente isto, que é, imaginemos que durante o dia é-nos mais vantajoso fazer as chamadas pela rota A, mas durante a noite temos vantagem em fazer as chamadas pela rota B. Nós criámos aqui duas call windows, uma para a parte do dia, outra para a parte da noite, e durante o dia fazia com o prefixo A e durante a noite fazia com o prefixo B e assim usava as rotas que bem entendemos. Exatamente. E depois temos aqui o número máximo de chamadas em simultâneo, que aproveito agora para colocar aqui uma questão ao Nuno, que é este número máximo de chamadas em simultâneo, como é que interfere aqui com os agentes, com aquele número máximo de agentes disponíveis quando aquela opção estiver selecionada? Esta opção só interfere se não tiveres aquela opção ativa. Okay. Aquela opção limita-te sempre o número de agentes. Quando não tens número de agentes, não tens aquela opção, porque podes até nem sequer ter agentes. Se colocares uma estratégia, a questão da estratégia é configurada contacto a contacto. Tu no CSV é que tu vais indicar para cada contacto se vai usar a estratégia normal, ou seja, entregar numa fila, ou se queres uma estratégia diferente e entregas num IVR. Nessas chamadas de IVR não vais ter agentes, portanto não vais limitar aos agentes disponíveis, não faz sentido, não vais ter agentes. Portanto, o que tu configuras aqui é, no máximo eu vou ter 10 chamadas em simultâneo, mesmo que vão para IBRs, eu não quero mais do que 10 em simultâneo. Porque eu só tenho, imaginemos, 32 chamadas em simultâneo, não quero estar a ocupar as minhas chamadas todas com isto. Eu só quero ocupar 5, 6 chamadas com isto e as restantes para o meu atendimento normal. E podemos ter a flexibilidade de configurar isto por call window. Portanto, relativamente aqui aos relatórios, aos reports, temos aqui o sumário por campanhas, não é? Isto depois vai um bocadinho dar, neste caso, temos aqui o sumário, não é? O total, as que estão por processar, as que já foram processadas, o sucesso e o que falhou. É um relatório sumário daquilo que aconteceu. Aqui temos um relatório de sucesso por tentativa, ok? Portanto,
esse relatório vai indicar a taxa de sucesso discriminada por cada uma das estratégias que estiverem configuradas. Exatamente. Depois temos aqui os resultados para a campanha da webinar. Exatamente. Aqui vai indicar os totais de chamadas em cada um dos resultados possíveis. Cada um dos resultados discriminados por estratégia. Ou por hora. Sim, mas sempre os totais todos. Uhum. Só queria dizer aqui que estes relatórios são orientados na ótica da campanha, ou seja, a nível da realização automática das chamadas, como é que o sistema se comportou. Porque se na verdade depois colocarmos estas chamadas de campanha a serem entregues na fila, temos todos os relatórios das filas, que já abordámos, para estas chamadas. Exatamente. Okay? Qual foi o tempo de atendimento dos agentes, qual foi o número máximo de chamadas, isso tudo está inerente nas chamadas das filas. Estes relatóriozinhos aqui são mais dedicados, mesmo a nível de comportamento do sistema, em geração automática das chamadas. Exatamente. Portanto, Strategies Management já falámos e, por fim, para terminar, a configuração da campanha em si. Que são os valores default, usados nas configurações já vistas da campanha. O único realce que queria fazer aqui, que é, enquanto que há pouco vimos um máximo de número de chamadas por call window, nós temos aqui um máximo de chamadas global. Nós, em simultâneo, podemos ter N campanhas a decorrer ao mesmo tempo. Okay? E dentro dessas campanhas tens N call windows a correr ao mesmo tempo. E isto podia chegar a um ponto em que umas coisas se sobrepunham às outras, configuravas umas coisas numas campanhas, numas call windows, depois outras outras, quando na verdade tu sabes e tu queres que, a nível de campanhas, não queres que estejam a ser efetuadas mais do que 30 chamadas em simultâneo. Pões aqui este valor como 30 e por mais que configures coisas nas call windows e nas outras campanhas, este sobrepõe-se a tudo. Ou seja, no topo dos topos, nos limites de tudo, o que tu configuras aqui como máximo de chamadas... Estas próprias opções também são definíveis por campanha, não é? Sim, estes são os valores default, que depois aparecem nas campanhas.